Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui para tratar de um assunto desconcertante que compõe a jornada pela vida, que é a morte. Então, você está preparado para lidar com a morte? Eu diria o seguinte, que uma pessoa só está preparada para lidar com a morte se crê em Cristo como Senhor e Salvador e confia nas Escrituras. Porque lidar com a morte, com essa temática decisiva, desconcertante, ignorando aquilo que a Bíblia diz, leva ao desespero. E o que a Bíblia diz que pode trazer conforto e alento para o nosso coração quando nos deparamos com esse evento radical, a morte. A Bíblia diz que a morte, como já foi dito aqui, que a morte é uma intrusa na história humana. Quer dizer, não fazia parte do plano original de Deus que nós, seres humanos, morrêssemos. A morte surge como decorrência de nosso pecado, de nosso afastamento de Deus, o que faz todo sentido, dado que Deus é a fonte de toda a vida. Afastados de Deus, nos deparamos com a morte. Então, é por isso que nós não nos acostumamos a isso. Talvez seja por isso que nós seres humanos, tenhamos montado um arsenal que visa, quando possível, atrasar a chegada desse dia. Evitar que nós nos deparemos com esse evento traumático e decisivo. Então, eu incluiria nesse arsenal os procedimentos médicos, as abordagens medicamentosas. E vamos ser generosos, vamos também incluir os cosméticos. Né? Quer dizer, tudo aquilo que existe, que foi criado pelo ser humano com o objetivo de retardar a chegada desse dia, o encontro do indivíduo com a morte. Em segundo lugar, a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias. Quer dizer, a qualquer momento, qualquer um de nós pode ser atingido pela morte. Podemos sofrer um infarto fulminante, podemos sofrer um aneurisma, podemos sofrer um atropelamento. Quer dizer, existem muitas razões que podem fazer com que o sujeito perca a sua vida. E isso é óbvio. Bem, agora eu diria o seguinte, pastor Eliel, que a percepção de que nós duramos pouco, de que a vida é curta, também deveria fazer com que nós reconhecêssemos que a vida é um dom de Deus, uma dádiva. Quer dizer, a vida não é uma doença. A vida é um dom, um presente. Então, essa percepção de que somos entregues à morte todos os dias, de que a qualquer momento poderemos ser atingidos por ela, deveria fazer com que nós celebrássemos a vida com mais entusiasmo. A ponto, por exemplo, eu diria, de nos insurgirmos contra tudo aquilo que pode causar pequenas mortes. A morte causada pelo desprezo, a morte causada pela injustiça, a morte causada pela indiferença, quer dizer, essas pequenas mortes que nós experimentamos ao longo de nossa jornada pela vida. Deveríamos nos insurgir contra tudo isso, a fim de que vivêssemos plenamente essa vida que Deus nos concede. E, por fim, nesse início de minha fala, eu diria que a morte é um evento passageiro, porque Deus já decretou a morte da morte. Então chegará o dia em que Deus executará aquilo que foi decretado e a morte não mais existirá. Até lá é necessário que confiemos na graça de Deus e que sigamos adiante, procurando viver a vida da melhor maneira que pudermos para que Deus seja louvado. Então, concluindo essa minha primeira parte, eu diria o seguinte, que a única coisa que a morte pode fazer com um crente é colocá-lo definitiva e permanentemente na presença de Deus.